Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma leitura anual da Bíblia. Amém? Mais uma leitura anual e hoje o nosso texto está baseado em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 16. Bom dia a todos vocês e vamos lá dar início a mais uma leitura diária, tá bem? Vou aqui compartilhar com o maior número de pessoas que eu puder. Peço que você gentilmente faça a mesma coisa, tá bem? Por favor, clica aí, envie aí para o maior número de pessoas que você puder e nós vamos mergulhar em mais uma leitura para a glória do nome de Jesus. Mais um tempo de leitura, um tempo onde nós vamos estar repartindo aqui. Prontinho. Nossos 62 dias, né, lendo a palavra de Deus, lendo as escrituras sagradas, nos aprofundando, né? Logo mais estaremos encerrando também o livro de 1 Samuel. Logo mais, 1 Samuel são 30 capítulos, é isso? 31 capítulos. Então, logo mais também nós vamos estar encerrando esse livro, glória a Deus por isso, né? Mas vamos lá. Você que está comigo aí, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo para mais esta leitura de hoje. Hoje nós vamos ler do capítulo 13 ao capítulo 16, é isso mesmo, tá bom? Vamos só aguardar alguns segundos, né, ou um minuto no mínimo aí para esperar o pessoal chegando, o pessoal vai chegando, né, e a gente vai lendo aí para a glória do nome de Jesus. A cada dia que nós vamos lendo, nós vamos experimentando, né, uma profundidade bíblica na presença de Deus. E como Deus ele vem falando, como que Deus demonstra a sua obra para nós através da sua escritura, da sua palavra, né? Através da Bíblia, como nós podemos perceber ou saber, né? Ou saber o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós, né? E é muito bom, irmão, escute, é muito bom ler as Escrituras Sagradas. Por qual motivo? Porque muitas das vezes nós que fomos ensinados, né? Nós que fomos ensinados, ou pode usar o termo, né? Nós fomos doutrinados com essa verdade bíblica que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós possamos passar uma vida toda nos perguntando o que Deus quer de nós, né? O que Deus espera de nós e olhando para as Escrituras a gente vai ter a resposta. Nós não vamos precisar de um profeta, nós não vamos precisar de uma revelação, né, que alguém venha revelar, falar, nós não vamos precisar disso, porque a palavra de Deus vai dizer o que Deus espera de nós, né? A sua palavra vai dizer o que Ele espera de nós. Então, como que aprendemos isso? Lendo a palavra, né? Então, deixa eu ver quanto tempo, 8:06, dá para a gente começar? Vamos começar, o pessoal vai chegando. Se você puder, né, por gentileza, compartilha aí com seus amigos essa live, clique no aviãozinho, vai compartilhando com amigos, com vizinhos, com parentes, tá bom? Chama todo mundo para ler a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, hoje a nossa leitura está no capítulo 13 ao capítulo 16, eu quero ler um pouquinho com vocês do 13, porque é muito importante, né?
A epígrafe do texto, ou o subtítulo do texto, tá? Está dizendo assim, a guerra constante contra os filisteus, né? A guerra constante contra os filisteus. 1 Samuel capítulo 13 diz o seguinte, Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos, bastante tempo, né, irmãos? Observando para essa quantidade, então, resumidamente, Saul viveu ali 72 anos, né? 30 mais 42, 72 anos. Então, o texto bíblico está dizendo que ele reinou 42 anos, é bastante tempo, né? Dentro dos reis que Israel vai ter a partir de Saul, ele reina consideravelmente bastante tempo, né? Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas, a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, seu filho, filho de Saul, para Gíbea, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus, então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus, e toda Israel ouviu que Saul tinha destruído destacamentos dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais que nunca. Então, os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros que os grãos da areia na praia como os grãos da areia da praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre as rochas, em buracos, em cisterna. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade, em Gileade, né? E então aqui está falando, lembra que eu havia comentado com os irmãos que Saul seria o rei que travaria, né, as guerras em favor dos israelitas, vencendo, né, as nações ou as terras vizinhas dos seus clãs, né? E aí, irmãos, aqui, lembra que ontem eu segurei bastante? Aqui começa a decadência de Saul, né? Infelizmente, nós vamos ver isso. Olha só, capítulo 13, dando continuidade aí ao versículo 7, né? Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Quem não chegou? Samuel. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu holocausto. Meu Deus, que triste, que triste. Ontem eu finalizei a live dizendo: faça apenas o que Deus lhe pediu, né? Não faça nada a mais e nada a menos, apenas o que Deus lhe pediu. Eu me lembro que na live de ontem eu falei: se Saul tivesse permanecido no lugar de humildade que Deus havia chamado ele, se no primeiro dia que Deus o chamou para ser rei, e ele disse: olha, eu sou um dos menores no meu clã, eu sou de Benjamim. Irmão, se Saul tivesse permanecido ali, ele seria um homem extremamente abençoado. Mas
Saul não faz isso. O que ele faz? Ele oferece sacrifício. E talvez você que não conhece as Escrituras diga assim: poxa vida, meu bispo, mas o que tem de mais oferecer sacrifício? Tem, irmãos. Tem. Sabe por quê? Tem porque não poderia um rei não poderia oferecer sacrifício. Sacrifício era uma ordenança, né, do sacerdote. O sacerdote deveria oferecer sacrifício. Cada um tem o seu papel dentro do reinado, tá? Cada um tem o seu papel. Então, nós como igreja hoje, a gente sabe que Pedro vai nos chamar de sacerdócio real, o véu foi rasgado, todo mundo tem acesso à presença de Deus, é verdade, mas nós não podemos confundir as coisas, tá? Nós não podemos confundir. Deus chamou homens para serem sacerdotes, Deus chamou homens para serem pastores, Deus chamou homens para serem líderes, Deus chamou homens para ajudar você e eu no processo, tá? No processo da nossa caminhada com Ele. Embora hoje todos tenham acesso, mas nós não podemos confundir como Saul confundiu aqui. Saul era um rei muito poderoso, um rei com muita autoridade, um rei que venceria muitas batalhas ainda na presença de Deus, um rei que conquistariam coisas absurdas, coisas poderosas em Deus. Porém, Saul confundiu, irmãos. Saul confundiu quem ele era e quem era Samuel. Saul não deveria ter apresentado o sacrifício, não deveria ter feito isso. E aí, no versículo 10 do capítulo 13, vai dar continuidade. Olha o que o texto vai dizer. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Meu Deus. Sabe o que eu olho aqui, irmãos? Não se passou o dia. Estava no prazo ainda a espera de Samuel. Estava no prazo. O texto não vai dizer assim, passando-se ou chegando ao outro dia, não. Diz no exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Olha lá, irmãos. Saul foi impaciente. Saul quis fazer do jeito dele. Saul não quis esperar. Saul deveria ter esperado. Ah, mas esperava mais 7 dias, não importa, tinha que esperar. Afinal de contas, o sacerdote era aquele que carregava a palavra de Deus, o direcionamento de Deus. Ele iria dar. E aí Samuel chega, e aí Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que é que você fez? O que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Como não, irmãos? Ele só não chegou no tempo que no tempo que Saul queria, mas Samuel chegou no tempo. Além disso, os filisteus estavam em Miqumas, pronto para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer holocausto. E mais uma vez eu imprimo aqui uma frase que eu disse algumas lives atrás. Não faça por necessidade, faça por envio. Não haja por necessidade, não haja porque não, alguém tem que fazer, eu vou lá fazer. Não haja assim. Vai orar, espere Deus te enviar. E eu não estou dizendo aqui, irmão, serviços da casa do Senhor básico, decisões básicas que você pode tomar. Eu estou dizendo aqui em você tomar decisões que não competem a você e você vai
vai pular a autoridade, você vai pular o seu líder, o seu pastor, aquele que direciona a sua vida, aquele que está ali com você, aquele que tem autoridade. Você vai pular a autoridade e fazer do seu jeito. Não faça isso. Não faça isso. Não confunda, tá? Não confunda as coisas. Cada um tem o seu papel dentro do reino. Cada um tem a sua responsabilidade. E cada um de nós seremos cobrados pelas nossas responsabilidades. Cada um de nós seremos cobrados. E aí, o texto vai seguir, né? Diz assim: você agiu como um tolo, Samuel falou. Olha lá, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido. Olha lá, irmãos. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado. Olha o que o profeta Samuel vai dizer se você tivesse obedecido. Muitas das vezes, nós não obedecemos a palavra pastoral, a gente não obedece a palavra liderança, a gente faz do nosso jeito que a gente acha, olha lá, a gente acha que tinha que ser assim. A gente causa problemas e às vezes nós vamos trazer problemas, né? Problemas. Nós vamos causar danos irreversíveis. Nós vamos causar, sabe, situações que nós não terá como voltar atrás. Então, é preciso, queridos, é preciso obedecer. Eu sempre recebo, sabe, eu sempre recebo e eu gosto muito, sabe, eu gosto muito desse texto na questão do alerta que o profeta Samuel traz para a gente, sabe? Eu prefiro obedecer, eu prefiro estar em obediência, né? Quem caminha comigo sabe disso, quem caminha muitos anos também sabe, né? Eu sempre, a minha vida, o meu comportamento foi sempre um caminho de obediência, nada de fazer as coisas afoita, com a cabeça quente, espera, ouve a direção pastoral, veja o que o seu pastor tem a dizer, né? Busca ali, porque tem decisões que se a gente tomar de cabeça cheia, como Samuel, será irreversível, tá? Às vezes decisões no casamento, decisões com a liderança. Ah não, eu sou líder e eu vou agir. Se você está com a cabeça quente, se você vai agir por necessidade, não por envio, não faça. Palavra do Senhor para a nossa vida. Não faça, espera. Ah, meu bispo, mas tem que fazer, a gente está desesperado. Acaba com esse desespero. Deus não é Deus que se movimenta no desespero. Deus é Deus da calma. Deus é Deus da paciência, tenha calma. Deus é Deus do controle, Ele está no controle de todas as coisas. Fala para mim, pensa aí, no nome de Jesus. Qual foi a atitude que você tomou no desespero que deu certo? Qual foi a atitude que você tomou no desespero e deu certo? Falou assim, nossa, olha, eu tomei desesperado e não dá, irmão, não dá certo. Não dá certo. Atitudes que nós tomamos no desespero, com a cabeça quente, porque tem que resolver, tem que fazer algo, não tem nada. Vai orar, vai respirar, vai pedir direção de Deus, vai ouvir o Senhor, deixa Deus falar no seu coração e depois você toma uma atitude. Nada de tomar atitude pressionados. Nós como pastores, né? Eu como pastor, eu não posso tomar atitude porque as ovelhas estão me pressionando. Eu não posso tomar uma atitude porque o ministério pastoral, o presbitério de governo da nossa casa, uma liderança está me pressionando. Não, bispo, o senhor tem que... Não, eu não vou tomar. Você falou, você deu a sua opinião, agora eu vou orar e vou buscar o Senhor para saber o que eu devo fazer. Porque depois, na hora que der ruim, a liderança, na hora que der ruim, os pastores
vão jogar na nossa costa como líder, vai jogar na nossa, vai lá, não, mas quem tomou a decisão foi o Bispo Rodrigo. Eu só comentei, né? Eu só comentei, não era para ter feito daquele jeito, eu só comentei. É assim que a gente escuta. Então não tome decisão porque a igreja está te pressionando, porque a liderança está te pressionando, porque um discípulo está te pressionando. Não faça isso. Ore, busque ao Senhor. Sabe, a palavra de Deus vai nos busque. Estava dentro do prazo. Samuel vai dizer para Saul: o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Samuel prometeu chegar no sétimo dia. Desculpa, irmãos. No sétimo dia. E até a meia-noite daquele dia era o sétimo dia. Até 11 horas e 59 minutos e 59 segundos era ainda sétimo dia. Mas Saul, afoito, com medo de perder os soldados, com medo da guerra dar errado, ele desobedece, tá? E a desobediência não vai substituir a obediência. Não, eu fiz, está feito, e agora? Agora vamos lá. Tem coisas que tem conserto, tem coisas que não tem conserto, tá? Tem coisas que tem conserto, tem coisas que não tem conserto. Tem coisas que não dá para voltar atrás. Tem coisas que uma vez falado já era, uma vez se posicionado já era, uma vez tomado uma atitude já era, irmãos. Não dá para voltar mais atrás. Até porque a Bíblia vai nos condicionar dizendo que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Então não dá para a gente ficar, não, hoje é sim, não, amanhã não, não, hoje pode, não, amanhã pode, não pode, não pode. Vamos agir aqui, vamos caminhar aqui. Não dá para a gente ter sombra de variação nas nossas palavras. E aí, por causa da desobediência, irmãos, eu fico olhando esse texto, eu falo assim, por bobeira, Deus risca Saul. Deus tira o reinado da mão de Saul por desobediência. Só porque não soube esperar. Só porque não soube obedecer. E quem está dizendo é o texto, olha lá. Olha lá o texto que diz: não guardou os mandamentos do Senhor, versículo 13 do capítulo 13. Não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Se tivesse obedecido ao Senhor, se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado. Para sempre. Agora, porém, o seu reinado não pertencerá. Não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Triste, irmãos. Triste. Muito triste. Muito triste ver o que acontece na vida de Saul, um homem escolhido por Deus. Um homem separado por Deus. O homem que tinha tudo na vida para dar certo. E escuta, deixa eu dizer algo que Deus está trazendo ao meu coração e que se encaixa perfeitamente aqui. Eu li um livro chamado 50, um século, na realidade, 50 anos, 50 anos da igreja em célula, do pastor David Wang Cho, né? Faleceu em 2024, se não me falha a memória, ou 2024, pastor da maior igreja da Coreia do Sul,
lá na ilha de Jeju, na igreja Assembleia de Deus do pastor David Wang Cho, a igreja lá na ilha de Jeju. A igreja tem mais de 1 milhão de cristãos, tá? A igreja tem mais de 1 milhão de cristãos. Esse pastor escreveu um livro no início do seu ministério, ele vai contar a história no início do seu ministério. Ele vai dizer que quando a igreja dele estava com 6 mil membros, ele tinha com ele 3 pastores auxiliares. E ele disse que a igreja estava em ascensão, né, ascensão, crescendo muito, desenvolvendo, e cada um desses pastores que estavam com ele, esses pastores auxiliares, pastoreavam 2.000 pessoas. Então, no total era 6 mil, cada pastor pastoreava 2.000 pessoas, e ele pastoreava esses 3 pastores dentro da igreja. E uma certa vez esses 3 pastores se rebelaram contra ele e disseram: nós que pastoreamos a igreja, somos nós que estamos trazendo crescimento, Deus está abençoando a nossa vida, não tem nada a ver com o pastor David Wang Cho. E aí esses homens, nas células, nas igrejas, nas casas, se rebelaram contra o pastor David Wang Cho e dividiram a igreja, romperam a igreja. E cada um ficou com uma igreja de 2.000 pessoas. Quando o pastor David Wang Cho verifica isso, irmãos, ele não faz nada, ele não briga, ele não xinga, ele não esbraveja, ele não vai lá condenar: vocês estão em maldição. Não. Ele simplesmente deixa esses pastores agir. Porque havia um princípio. Havia um princípio na vida desses pastores. E eles estavam quebrando um princípio. E aqui eu quero alargar a tenda, não apenas para o ministério pastoral, mas eu quero alargar a tenda para toda a liderança de uma igreja. Toda a liderança de uma igreja. Nós não podemos confundir. Se Deus colocou você na frente de um trabalho, se Deus colocou você, se o seu pastor escolheu você, separou você para estar liderando casais, liderando jovens, homens, mulheres, colocou alguma liderança na sua mão, colocou alguma igreja, foi lá o seu pastor setorial, seu pastor presidente foi lá, colocou você para liderar, e a igreja que você está na frente está dando muito certo. Não confunda como Saul confundiu. Como esses 3 pastores confundiu algo. E aí, o pastor David Wang Cho, no livro, ele vai falar para a gente. Ele vai falar: pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, tome cuidado, não confunda uma liderança assistida e uma autoridade. Tá? Não confunda uma autoridade delegada com uma autoridade dada diretamente do Senhor. Deus vai honrar, escute, irmãos, Deus vai honrar a sua vida por uma autoridade que foi lhe delegada. E tudo o que está acontecendo na sua vida não é apenas mérito seu. Não é apenas mérito porque você é cheio de habilidade, porque você é inteligente, porque você é preparado. Não confunda isso. As coisas estão dando certo na sua vida. Primeiro, porque alguém te delegou, alguém lhe delegou autoridade sobre você. Então você está exercendo uma autoridade delegada. Então a primeira coisa, quando você olhar para o seu ministério, quando você olhar para os seus trabalhos que está funcionando, quando você olhar para a sua vida e falar assim: nossa, mas meu ministério tá apontando, tá fluindo, tá vindo, tá tendo crescimento, tá dando certo. Não olhe para a sua vida dizendo assim: olha, eu sou o cara espiritual, é porque eu tô orando, é porque eu tô consagrando. Não olhe para esse lugar. Esse lugar é lugar perigoso. Olhe para quem te delegou. Olhe para quem te delegou, irmãos. Eu sempre caminhei neste lugar de bênção.
Tudo que aconteceu na minha vida ministerial, eu sempre reportava ao meu pastor, porque eu entendia que quando o texto diz que o óleo desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba, e aquele óleo da unção derramado sobre a vida de um homem, ele decai a sua liderança, e toda a unção derramada na vida de um homem que decai a sua liderança vai partilhar da unção que Deus estabeleceu na vida daquele homem, e você será abençoado. Eu serei abençoado, não apenas porque eu tenho as habilidades, não porque eu tenho um conceito, não porque eu sei fazer, mas porque foi me delegado. Quantas vezes eu saí para ministrar em outras igrejas e eu ligava, eu mandava mensagem para o meu pastor e dizia: ó, me abençoa porque eu estou indo ministrar em tal lugar. Olha, tal pastor me convidou, eu posso estar indo. O Senhor me abençoa. E no dia que ministrava eu falava: ó, estou indo lá, me abençoa, que o Senhor coloque as mãos, que a palavra flua, que as pessoas recebam, que o sobrenatural, muitas das vezes, irmão, escuta, muitas das vezes, enquanto eu estava preparando uma mensagem para ministrar numa outra igreja, Deus me falava o que ia acontecer. E eu falava para o meu pastor, eu falava assim: ó, hoje vai ser punk, a palavra que eu estou levando, Deus está me mostrando que vai ter libertação, então ore por mim para que realmente aconteça. E o meu pastor dizia: pode ir lá, você está abençoado. E dava muito certo, irmãos, dava muito certo, era incrível, dava muito certo. O culto era abençoado, a palavra era abençoada, a igreja recebia, havia libertação, dava muito certo, porque eu entendia que eu estava exercendo uma autoridade assistida, uma autoridade que foi me delegada, e eu caminhei durante anos assim. E essa é a bênção, é obedecer. Não olhe para você achando assim: não, agora está crescendo, eu estou me tornando tão grande no meu pastoreio, eu estou me tornando tão grande na minha liderança que não tem mais espaço na minha igreja local. Eu tô me tornando maior do que o meu pastor. Olha, quem é o meu pastor? Cuidado, irmãos. Cuidado, querido, este lugar é muito perigoso. Saiba disso. E aí o pastor David, deixa eu concluir, o pastor David Wang Cho vai dizer que aqueles pastores levaram, irmãos, 2.000 membros, cada um ficaram com 2.000, 6.000. E ele permaneceu na igreja, ali orando, falando com o Senhor. E aí o que aconteceu? Irmãos? Pastor David Wang Cho não amaldiçoou, dizendo assim: eu amaldiçoo esses rebeldes, eu amaldiçoo esses rebeliados. Não. Pastor David Wang Cho apenas entendeu que eles haviam quebrado um princípio de lealdade, um princípio de autoridade. E as ovelhas que nunca foram daqueles pastores voltaram para o seu pastor, o seu verdadeiro pastor. Voltaram para debaixo da autoridade do pastor David Wang Cho. E aqueles pastores que abriram uma igreja com 2.000 membros começaram a fechar, começaram a perder membros, a perder membro. A autoridade que eles exerciam já não era a mesma, porque eles haviam quebrado o princípio. Então eles perderam a unção. Eles perderam a unção que eles carregavam. Olha aqui, e quem está dizendo isso é Samuel. Ele está dizendo a Saul: por que você fez isso? Por que você desobedeceu ao Senhor? Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Quando nós desobedecemos, irmãos, a autoridade que nos foi delegada, aquela unção que a gente se movimenta, ela é retirada de nós. Ela é retirada, Deus retira de nós. E aí toda a bênção que estava fluindo para de fluir, porque a gente cortou o ciclo. A gente rompeu com o ciclo, a gente não pode fazer isso.
a gente não pode fazer. E ali o pastor David Yong Cho ele vai detalhar no livro dele. Depois você compra, eu tenho esse livro aqui em casa, depois você vê se consegue. Esse livro é muito bom. 50 anos da igreja em célula, pastor David Yong Cho. E ele vai falar sobre isso. Não esqueça, líderes, não esqueça que vocês estão exercendo uma autoridade assistida. Deixa Deus abençoar. Deixa Deus fazer. Bispo, mas e se um dia, quer dizer então que eu nunca vou poder sair? Eu não estou dizendo que você nunca vai poder sair, exercer seu ministério, o seu chamado, mas espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Não faça o que Saul fez. Não ofereça sacrifício, não tome uma atitude precipitada, não confunda as coisas. A autoridade de Samuel, a autoridade de Saul, melhor dizendo, era ganhar guerras, era travar batalhas e reinar sobre a nação. Sacrifício e holocausto era de Samuel. Era Samuel. Ah, mas o pastor não é melhor do que eu. Cuidado, querido. Não entre neste lugar. Não é assim que faz as coisas. Ah, mas o pastor está pensando que ele é quem? Ele é seu líder. Ele é o cabeça que Deus escolheu para estar sobre a sua vida. Ah, eu sou pastor como ele. Não é, irmãos. Ah, mas eu sou... Não é, você não é. Você pode ser um pastor auxiliar. Então haja como tal. Aqui eu não estou falando de unção, aqui eu estou falando de responsabilidade. Não é. Honre o seu pastor, respeite ele, caminhe com ele, obedeça a ele, e você vai ver que sua vida será abençoada. A sua história será uma história abençoada. E ali, escuta, ali o caminho continua. Samuel sai da presença de Saul, Saul vai fazer as batalhas porque tinham que se batalhar, tinham que batalhar, as guerras tinham que ser travadas. No capítulo 14 nós vamos ver que eles estão, como o texto imprimiu, Samuel está às escondidas, vai travar batalhas contra os filisteus, mas Jonatas se separa de Saul. E aí Jonatas, ele bola um plano, né? E ele diz assim, se Deus se agradar de nós, os filisteus vai falar X, né? Os filisteus vão chegar, olha só. Os filisteus vão chegar e vão falar, subam logo atrás de mim, né? Ou melhor, suba até nós, venha. E aí, se eles nos desafiar, é porque Deus está nos entregando, né? Tá lá no capítulo, aqui ó, versículo 8 do capítulo 14. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos veja. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se eles disserem, suba até aqui e lutem contra nós, então subiremos e será um sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. O texto vai dizer que Jonatas e mais um escudeiro, apenas duas pessoas, apenas dois soldados, vadem contra os filisteus. O Saul estava escondido com a tropa, mas Jonatas sai com um escudeiro, e aí, quando se aproximam dos filisteus, é exatamente o que os filisteus fazem, irmãos. Os filisteus desafiam Jonatas, Jonatas vai diante, e aí eles percebem que o Senhor entregou. Jonatas, com esse escudeiro, matam 20 homens, eles matam 20 filisteus. E aí, interessante que nesse momento que eles matam, queridos, o soldado de Israel começam a ouvir barulhos, né? Barulhos de guerra. Os filisteus entram numa confusão e sacam a espada e um começa a matar o outro. E aí o exército de Saul apenas fica ouvindo aquele barulho de guerra, mas estão lutando, o que está acontecendo? E os filisteus estão se matando uns aos outros. Deus usa a vida
de Jonathan para confundir os filisteus, e eles começam a se matar entre si. Isso aqui é tremendo. E aí eles vencem mais uma batalha, né, contra os filisteus. Não precisou nem guerrear contra os filisteus. Eles foram sacando a espada uns contra os outros. E aí, no capítulo 14, ainda no versículo 24, eles continuam a guerrear. Os homens de Israel, eu quero ler com vocês, porque aqui tem uma expressão importante, deixa eu só ver. Deixa eu ver aqui. Eles continuam a guerrear em Gíbea e vão travando, e eu quero ler com os irmãos, para a gente ir caminhando para o final. O povo de Israel iria batalhar contra cinco nações: os Moabitas, os Amonitas, os Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, né? Iriam travar essas batalhas. E quando chega aqui no capítulo 15, exatamente no capítulo 15, Samuel orienta Saul a guerrear contra os amalequitas. Bom, no capítulo 15. E diz assim o texto, preste atenção. Aquele episódio já tinha passado, Saul oferece sacrifício, Deus o rejeita, ponto, está rejeitado, mas as batalhas continuam avançando, né? E aí o que a gente costuma falar, né? Erramos, a vida virou normal e a gente fala assim, tá tudo bem, Deus esqueceu, já passou nada, irmãos, passou nada. Por isso que Deus nos instrui em o nosso sim ser sim, o nosso não ser não. Porque Deus, ele age assim. Se ele disser sim, pode ir. Mas se Deus disser não, é não e ponto final. Aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, ele vai dizer o seguinte no verso 1. Certo dia Samuel disse a Saul, foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo. Agora ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Resolvi acertar as contas com a nação dos Amaleques, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação dos amalequitas. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo. Era para aniquilar tudo, irmãos, tudo. No versículo 7 do capítulo 15 vai dizer o seguinte: Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado e dos bezerros gordos e os cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Mas foi o que o Senhor havia dito? Foi, irmãos, o que o Senhor havia dito? Não. Deus não tinha dito para Saul, olha, separe o melhor. Em outras guerras Deus falou isso, nós vamos ver isso, irmãos. Lá no livro de Josué, nós vamos ver que em alguns despojos, Deus havia dito a Josué, mate o rei, mate os homens, mas os despojos separa o ouro, separa a prata, separa o animal. Deus havia falado isso, mas aqui para Saul, Deus não falou isso. Deus falou para Saul, extermine por completo, homem, mulher, criança, animais, tudo, não quero nada dos amaleques. Mas Saul desobedece, olha lá, irmãos, que homem desobediente, né? E isso aqui encaixa para nós, viu, líderes? Isso aqui encaixa para nós, porque Samuel era líder de Saul. Samuel tinha uma liderança sobre Saul. Samuel era juiz, então Samuel estava acima. Samuel que delegava sobre Saul, embora Saul fosse rei.
E aí Samuel disse, o Senhor está dizendo, destrua tudo. E aí Saul não obedece. Hein, meu líder? Você não obedece. Você é bom, você é talentoso, não é não? Você é talentoso demais, mas você é desobediente. O pastor mandou fazer o X, ele faz Y. Ah, porque assim eu achei melhor. Querido, não é o que você achou. Não é sobre o que você acha ou deixa de achar. Obedeça. Qual que é a visão? A visão é X, então a visão é X. O direcionamento é Y, o direcionamento é Y. E ponto final. Para de querer fazer do seu jeito. Se Deus orientou uma forma, faça da forma que Deus orientou. Ah, não, é que eu achei melhor. Irmãos, queridos, nós somos difíceis, sabe? Como nós somos desobedientes. Como nós não obedecemos a Deus como deveria. E mais uma vez, olha lá, olha o que acontece no versículo 10, irmãos. Então o Senhor disse a Samuel, olha lá, Deus tinha dado orientação a Saul. Samuel, vai lá, fale para Saul, ele vai derrotar os amalequitas. Mas vai lá. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Não eram as ordens de Samuel, embora ela tenha saído de Samuel, ela tenha vindo de Samuel. Irmãos, irmãos queridos, meu Deus, que texto, hein? Que texto. Sabe o que a gente lembra? Não sei se vocês, mas eu me lembro. Sabe o que a gente lembra? Eu me lembro de Miriam e de Arão. Esse texto me faz olhar lá para Números. Quando Miriam e Arão diz: acaso Deus só fala através de Moisés? Acaso Deus só fala com Moisés? Tá lembrado, irmão? Vocês estão aí comigo? Diga um amém aí, fala sim, meu bispo, eu estou aí. Não durma não, não se perca não. Escuta a palavra. Se possível, pega o texto para me acompanhar. Para isso fixar a sua memória, você. Tá lembrado? Meu Deus. Então, não confunda, irmãos, não confunda. Escute o que o pastor, o que eu estou dizendo como pastor. Eu estou dizendo, não é porque o bispo está pregando, porque deve ter algum líder que está desobedecendo. Não, irmãos, não tem nada disso, não. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui isso aqui não é um reflexo da liderança da igreja Rave, tá bom? Não é nada disso. Isso aqui é o texto que nós estamos lendo e nós temos que pegar a parte que nos cabe. Temos que aprender aqui. E saber que se Deus delegou homens para estar na liderança, e aqui eu não estou falando só para pastores e líderes, eu também estou falando para a ovelha. Quando o líder direciona a ovelha, e a ovelha é rebelde, a ovelha é desobediente, só porque a ovelha tem mais habilidade do que o líder, às vezes tem um pouco mais de conhecimento, às vezes porque canta um pouco melhor, aí acha que pode fazer do jeito dele. Cuidado! Porque escute, Deus pode muito bem ter direcionado o seu pastor, Deus pode muito bem ter direcionado o seu líder, e quando você desobedecer o homem, que você acha que apenas é o homem físico, você vai estar desobedecendo literalmente a Deus. E aí? Você já imaginou se Deus vira para o seu pastor, se Deus vira para o seu líder e fala assim: eu me arrependi de ter ungido fulano. Eu me arrependi de ter levantado ciclano, porque é desobediente. Desobediente. Hã?
Não confunda, irmãos. Não deixe que o espírito de Miriam acesse o seu coração, querendo comparar você e o seu pastor, você e seu líder. Não faça isso, não. Isso é caminho terrível. Tá? Se submeta. Sabe, honre a sua liderança de maneira gloriosa. Honre mesmo. Se o pastor falou, se o líder falou, você está debaixo de uma liderança. Honre. E olha só, irmãos, Samuel ficou, olha lá, Samuel, o profeta, Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda, coitado do profeta. Samuel gostava de Saul, irmãos. Olha aqui não tem nenhuma aversão de Samuel querendo a derrota de Saul, querendo o desprezo, nada. Olha, o texto vai dizer que Samuel clama, passa a noite inteira clamando ao Senhor em favor de Saul. Eu fico pensando, sabe, irmãos? Será o que era que Samuel ficava falando com Deus? Será que Samuel ficava assim, ô Deus, reconsidera aí, você sabe como Saul é cabeçudo, né? Saul é da menor tribo, sabe? É o primeiro rei de Israel, ele não sabe de nada. Ele está sendo treinado agora. Será que Samuel ficava falando isso com o Senhor? Será que Samuel falava assim, ô Deus, tenha de misericórdia, ele é inexperiente, pai. Agora escuta, irmãos, inexperiência não tem nada a ver com rebeldia. Inexperiência não tem nada a ver com deslealdade. Inexperiência não tem nada a ver com desonra. Então tome cuidado. Tome cuidado você, crente. Olha lá. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu Gilgal. Oh, meu Deus! O homem queria a honra para si, levantou um monumento para si próprio, depois foi para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor abençoe. Dissimulado esse Saul, né não? Eita, Saul dissimulado. Disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. Mentiroso. Mentiroso. Ô homem dissimulado, né não, irmãos? Olha só. Viu Samuel e disse, ei, cumpri a ordem, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Meu Deus, irmãos, que terrível. Versículo 14 do capítulo 15. Samuel perguntou, cumpriu? Então, o que é esse balido de ovelha? E esse mugido de boi que estou ouvindo? Saul estava mentindo, irmãos. Olha lá. Saul querendo esconder que não tinha obedecido, que tinha pegado as melhores coisas. Aí olha só o que ele vai dizer. E olha só o problema. Olha qual é o problema. Olha qual é o problema, irmãos, do mentiroso. Olha qual é o descaramento, irmãos, de Saul. Olha lá. Olha lá. Saul respondeu, é verdade, olha lá, Saul respondeu, versículo 15, é verdade que os soldados pouparam, agora a culpa é dos soldados, irmãos, os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus, quanto o resto destruímos tudo. Olha lá, irmãos. Olha que descaramento de Saul. Olha o descaramento de Saul, colocando a culpa, porque é assim. Aquele que se rebela, aquele que é desobediente, depois quando a autoridade vai questionar, quando a autoridade vai perguntar,
ele vai sempre colocar a culpa nas costas dos outros. Não é que os outros me motivaram, é que os outros falaram, é que fulano fez assim. Olha o descaramento disso. E é sem, irmãos, isso aqui é repetitivo. A palavra de Deus aqui vai nos mostrar que isso aqui é repetitivo na vida de muitas pessoas. A pessoa desleal, a pessoa desonrosa, ela sempre vai colocar culpa na vida do outro, motivando o outro. Não é que o outro fez isso, é que o outro fez aquilo. Olha Saul aqui, ó. Na verdade é que os soldados pouparam os melhores e ele era rei. Ele tinha autoridade sobre os soldados de falar assim, queima tudo, não é para guardar nada. E se fossem os soldados, a culpa não seria atribuída a Saul, irmãos. Se fossem os soldados que tivessem de fato praticado isso, a culpa jamais cairia. Deus jamais falaria, lá no versículo 10, Deus jamais falaria para Samuel, Saul me desobedeceu, tá? Jamais. Porque não era Saul, era soldados. Agora lá, vamos continuar para a gente encerrar. Eu acho que a hora já estourou, né? 2 minutos. Olha lá. Olha lá. Aí ele vai dizer, olha lá. Então, versículo 16. Então Samuel disse a Saul, basta. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu, embora a seus próprios olhos você se considera insignificante. Desculpa, irmãos, vamos lá. Embora aos seus olhos você se considerasse insignificantes, não se tornou líder da tribo de Israel? Samuel trouxe reflexão lá do início, quando ele falou que ele era um menor. Quando Saul falou assim, eu sou da tribo menor, a tribo de Benjamim. Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse, vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra ele até exterminá-los. Por que você não obedeceu o Senhor? Porque tomou apressadamente o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o mentiroso, irmãos, o mentiroso vai dizer, mas eu obedeci, olha lá, versículo 20, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul, cumpri a missão de que ele me encarregou, trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Deus não tinha pedido nada, irmãos. A gente falou alguns dias atrás, se Deus não te pediu, não faça. Se Deus não te pediu, não sacrifique. Se Deus não te pediu, não vai querer dar um de bonzão, querendo mostrar que você é generoso. Deus não pediu nada disso para Saul. Versículo 22, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Olha lá, irmãos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Meu Deus. Meu Deus, irmãos, que essa palavra possa nos ensinar muito aqui. Muito, mas muito, mas muito mesmo. Deus não quer sacrifício. Não adianta você sacrificar se você não obedece, se você não é submisso, se você não é honroso, se você não honra.
se você não é leal, não é leal ao seu pastor, não é leal ao seu líder, não é leal à denominação, se você não é leal, não adianta sacrificar, não. Você tem que ser leal, você tem que ser submisso. Não é o lugar que você escolheu para estar? Hã? Não é o local que você escolheu para estar? Em todos os lugares que eu congreguei, irmãos, eu fui submisso aos meus pastores. Em todos os lugares. Foi o local que eu escolhi para estar. Foi o pastor que eu escolhi para ser meu pastor. Eu vou me submeter a ele, eu vou honrar a ele, eu vou lavar os pés dele, eu vou servir a ele com muita alegria. Eu não vou ficar, sabe, desobedecendo, desonrando, destratando, causando confusão, causando intriga, dividindo a igreja, procurando ter força com a membresia para poder dividir a igreja. Não. Esse não é o papel. Esse não é o papel. Esse não é o papel que Deus espera de você e de mim. Não é. Então que fique nesta manhã este ensinamento. Que Deus ele quer obediência e não sacrifício. Ele quer obediência e não oferta. Ele quer que você seja honroso. Honre os seus compromissos, honre a sua liderança, honre o seu pastor. Sabe? Seja fiel. E Deus vai abençoá-lo. Seja infiel e Deus não irá abençoá-lo. Amém, queridos? Tem um versículo, tem muito ainda mais para falar à frente. Samuel vai lá e corta a cabeça do rei Agag. Corta a cabeça do rei Agag. Tem muito mais que falar, mas a hora já avança. Nós depois vamos para o 16, aonde Deus instrui a Samuel a ungir Davi como rei. Então, amanhã a gente comenta um pouco sobre isso, tá bom? Amanhã a gente começa no capítulo 17, mas a gente dá uma pincelada no capítulo 16. Amém, queridos? Que o Senhor nos faça cada dia mais obedientes, sabe? Que você cresça obediente, que você caminhe em obediência, em lealdade, em honra com seus pastores, com a sua liderança. Seja você da igreja Rave, seja você de qualquer outra igreja, não importa. Eu vi que teve muitas pessoas aqui, né? Não importa qual igreja você é, seja honroso, seja leal ao seu pastor. Não desonra. Seja leal de fato, sabe? Se ele deu uma orientação, obedeça. Ah, bispo, eu não concordo. Você não concorda, irmão? Então sabe o que você faz? Procura um lugar que você concorda. Ah, eu não concordo. A sua discordância não dá para alinhar, não dá para se sujeitar, então procura uma outra casa que você concorde. Procure outro pastor que você concorde. Entendeu? O que não dá é caminhar em rebeldia, desobedecendo e ainda tentando influenciar a outros, querendo colocar culpa nas costas de outros, dizendo que te influenciou. Não é por causa deles que eu sou assim. É porque não é só eu que penso, é que eu sou, que é bem assim, né? Aquele que se rebela, ele fala assim: ah, é porque eu não sou o único que pensa assim. É que eu sou o único que tem coragem, porque tem um monte de gente que pensa do mesmo jeito. Satanás, né? Não é possível, irmãos. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia de nós, porque é o Satanás mesmo, viu? Desleal, ele age assim, irmãos. A pessoa desleal, ela age assim. Ela não quer imprimir a opinião dela, ela fala assim: sou eu, tá? Eu penso assim e a minha opinião é essa, mas não. O desleal, ele sempre quer falar que tem um monte de gente. E quando ovelha, sou bem sincero, quando ovelha chega para mim e fala assim: ah, mas tem um, então me dá nome. Quem que é? Dá nome que a gente chama, faz uma cariação, e aí ou passa vergonha eu ou passa vergonha você.
Porque essa coisa de, me falaram, mas eu não vou falar não, porque me pediram segredo, irmão. Lança esse camarada fora, sai de perto dele. É que estão dizendo por aí, estão dizendo é você mesmo, linguarudo. Entendeu? Cuidado, irmãos. Eu já peguei cada coisa no ministério, sabe? Eu já peguei pessoas falando assim, o que você acha? Cuidado com isso, viu, irmãos? Cuidado com isso. Quando uma ovelha, quando um líder rebelde, sabe, chega para alguém e fala assim, o que você acha sobre isso aqui? O que o pastor está fazendo? O que você acha? Se a pessoa chegar para você assim, fala, sabe o que para ela? Eu não acho nada. Se você está procurando alguma coisa, vá lá perguntar para o pastor o que ele acha. Vá perguntar para o seu líder. Saia, irmãos, dessa conversação. Saia dessas conversações, tá? Essas conversações não é de Deus, não. Isso é do diabo. Isso é o diabo querendo dividir a obra de Deus, o reino de Deus. Eu nunca vi, nesses 16 anos que eu estou pastoreando, desde presbítero até agora como pastor, que eu estou na frente de uma liderança, estou na frente de pessoas, eu nunca vi essa conversação do que você acha dar certo. O que você acha da atitude do pastor? O que você acha dessa nova direção? Eu nunca vi essa conversa dar certo. Nunca vi, irmãos. Nós temos pastores aqui, pastora Lúcia está aí, nós temos outros pastores aí, vocês podem dar a opinião de vocês, aí escrever aí. Deu certo alguma vez? Alguma vez vocês ouviram isso, pastores, que estão com a gente aí há mais tempo? E as pessoas que inflamaram o coração de outras pessoas, querendo questionar a autoridade pastoral, a autoridade da liderança. Fala aí para mim, deu certo? Trouxe rebelião, trouxe divisão, tá? Porque escute, irmãos, escute. As pessoas podem discordar do pastor, é verdade. Podem, irmãos. Escuta, nós não somos. Os pastores que estão aqui comigo podem até confirmar, nós não somos a palavra, não. A nossa palavra, ela é imutável. Não, pode questionar. Mas venha questionar na minha mesa, tá bom? Venha questionar no meu gabinete pastoral. Venha falar comigo. Não venha me questionar sendo rebelde, tentando se rebeliar com outras ovelhas, porque não me convence, não. Não vai questionar tomando força, viu, irmãos? Cuidado. Cuidado, viu, crente? Você querendo se juntar com mais outro crente aí para fermentar, e aí ganhando força para tentar convencer, tirar aquele líder, para tentar convencer e tirar aquele pastor. Cuidado, porque isso é rebelião, e a Bíblia diz que rebelião é pior do que feitiçaria. A gente acabou de ler isso. Então, cuidado. E é melhor eu encerrar, né, não? Acho que é melhor encerrar. Essa live ficou pesada, esse negócio, né, não? Jesus. Irmãos. O tempo de ministério nos faz ver muitas coisas. É não, pastora Lúcia? Querido. Então caminhe na bênção, amém? Não alimente pessoas assim. Se você vê pessoas assim, irmãos, pega ela. Se você vê pessoas com esse traço do que você acha? Deixa eu ouvir a sua opinião. Pega ela, falando, não tem minha opinião aqui não, filho de Satanás. Tem minha opinião aqui não. Bispo, não é demais chamar os outros. Não, Satanás é adversário, irmãos. E se a pessoa está indo contra, ele é um adversário da verdade, ele é adversário da direção. Tá? Não fique escandalizado não, porque eu estou falando assim não, porque não é nada demais. Tá bom? Se uma pessoa chegar assim, ô fulano, o que você acha do que o bispo Rodrigo falou? Fala para ela, eu não acho nada. Vamos marcar um café com ele? Vamos? É assim que se faz, irmãos. Eu me lembro, escuta, eu me lembro. Deixa eu contar um testemunho aqui. E você sabe que eu não tenho problema de falar. Uma certa vez, eu vou encerrar com esse testemunho e aí eu oro, tá bom?
Vocês estão comigo? Vocês vão ficar aí? Uma certa vez, eu pastoreava lá, a apóstola Neuza, não sei se está aí ainda, ela estava aí, eu pastoreava lá na IBA, e um certo pastor, irmãos, chegou para mim, me chamou de canto e começou. Esse pastor, ele começou a fazer parte da igreja, né, lá com a gente do Ministério Pastoral, e depois ele foi embora, né? Mas antes dele ir embora, ele virou para mim, tirou eu no meio do culto. E eu não gosto, irmãos. Pensa no que eu fico com raiva. Culto é para cultuar. No meio do culto, o camarada me chamou, posso falar com você? Eu falei, não, hora de culto não é hora de conversar. Quer conversar, a gente marca um café, mas beleza, vamos lá. É pastor, né? Então, quando um pastor chamou outro pastor para conversar, eu achei que fosse algo importante, mas enfim. E aí me chamou, virou para mim e falou assim, o que você acha? Irmãos, virou para mim e falou, o que você acha? Disso, disse e daquilo. Você está de acordo? E disse daquilo. O cara tinha acabado de chegar, irmão, tinha pouco tempo que tinha chegado na igreja. Ah, meu querido, eu ouvi. Quando eu terminei de ouvi-lo, sabe o que eu falei? Você sabe o que eu falei para ele? Eu era pastor como ele. Eu virei para ele e falei assim, ô meu pastor, deixa eu te falar algo. Eu acho que você está falando com a pessoa errada. Você deveria estar falando com o pai dos burros, tá? Você tinha que estar falando com o líder, não é comigo. Porque você falar para mim, eu não vou conseguir te responder. A resposta que você quer, eu não posso dar. A resposta que você quer, eu não posso te dar. Mas tem um que pode. Vamos fazer o seguinte, você tem 7 dias. Eu falei para ele, você tem 1 semana. Hoje é domingo. Domingo que vem, se você não tiver procurado o pastor nosso pastor presidente, era o Bispo Paulo na época, falei, se você não tiver procurado o Bispo Paulo, domingo eu vou procurar ele e vou falar tudo o que você me falou. Eu vou te dar 1 semana para você procurar. E domingo que vem eu vou sentar com o bispo e vou falar assim, bispo, fulano de tal te procurou? Se ele falar, não, pastor, me procurou, tá tudo certo. Não vou falar mais nada, porque eu vou entender que você tirou as suas dúvidas, que você tirou os seus questionamentos com ele. Agora, se não, pode saber que tudo que você falou comigo, ele vai estar sabendo. Ah, não, mas eu não falei com você para isso. Eu falei, mas é isso que eu estou entendendo. Acabou, irmãos. Acabou a conversação, acabou a rebeldia, acabou. Sabe o que ele fez? Sabe o que esse pastor fez, querido? Esse pastor pegou a malinha dele, ó, foi embora. Nem tchau ele deu, tá? Nem tchau ele deu. Porque é assim que a gente arrebenta com gente que quer se rebelar. É assim que a gente faz com gente que quer dividir a obra de Deus. Agora a gente fica um monte de crentaiada, boca aberta, dando vazão a falatório, dando vazão a questionamento pastoral, só alimentando a obra do inferno, a obra da carne, ouvindo, fermentando a obra que o diabo quer causar, quer destruir. Não, irmãos, seja inteligente, seja espiritual, entenda. Se a pessoa ela quisesse resolver, ela procurava quem resolver e não apenas ficar com conversação, com fofoquinha, falatório, falando contra a autoridade da igreja, falando contra o anjo da igreja. Então não, querido. Por graça e bondade de Deus, e aqui eu entrego toda a honra, toda a glória e toda a sabedoria a Deus, tá? Toda a sabedoria que eu vivenciei naquela época eu entrego a Deus. É assim que a gente faz. Ah não, bispo, eu ouvi, sabe? Afinal de contas ele também é pastor. Com esse trato, com esse comportamento? Não, irmãos, ele queria era fermentar. E aí depois a gente descobriu que ele estava fazendo isso não só comigo, mas com vários pastores. Entendeu? Ele queria dividir. E aí, uma boa liderança entende isso, sabe? Uma liderança saudável. Uma liderança saudável, irmãos. Uma liderança saudável, ela faz isso. Então aprenda. Seja comigo, seja na igreja RAV, seja na Assembleia de Deus, onde você esteja, seja qualquer que você esteja. Pessoas veio te procurar,
questionando o pastor, questionando a orientação pastoral, questionando, fale para ele, vá procurar o pastor, porque eu não posso resolver sua vida não. Vá procurar lá, tá? Se é uma ovelha, irmão, se fosse uma ovelha, escute, se fosse uma ovelha me questionando, como pastor eu poderia falar para ela, falar assim, não, ô meu querido, calma lá, essa não foi a direção pastoral, essa não foi a direção, você está entendendo errado. Ou então falaria, você, sai deste lugar, porque é uma ovelha. Agora, um outro pastor colocando em cache o direcionamento pastoral, irmãos, não aceita isso não. Não caia em rebeldia, não caia em desonra, tá bem? Então esse testemunho só foi apenas para ilustrar e para mostrar para você como deve agir. A igreja cai em descrédito, a igreja cai em rebelião por besteira, sabe? Dá ouvido à voz do diabo, dá ouvido à voz daquele que quer dividir, daquele que quer semear o joio. Sabe? Não, a gente precisa ser inteligentes no nome de Jesus. Amém, queridos? E aqui eu encerro a live, 18 minutos a mais. E vamos orar, vamos agradecer ao Senhor? Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Tem nada não, amor. Senhor, Pai, quero agradecer nesta manhã de estarmos aqui com os nossos irmãos. Sempre é um privilégio, sempre ouvir a Tua palavra. Como nós aprendemos, Pai. Como nós aprendemos e a Tua palavra vai nos ensinar a aprender não apenas com aquilo que dá certo, mas a aprender também com os erros. E nós aprendemos aqui nesta manhã com os erros de Saul, Senhor. Saul achou que o Senhor queria sacrifício, queria boi, queria gado, queria riquezas. O Senhor nunca pediu nada para ele. Então nos dá este coração, sabe, de Samuel, um coração temente, um coração obediente, um coração que está firmado no Senhor e que só obedece a Tua palavra, obedece os Seus caminhos. Senhor, nós pedimos, Pai, não nos deixa ter um coração de Saul, um coração que queria glória para si, um coração que queria levantar status para si, queria honra para si, Senhor. E por causa desse coração, Senhor, o Senhor rasgou Saul da sua presença. O Senhor retirou o teu espírito da vida de Saul, Pai. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós agimos, que nós pensamos como Saul. Nós pedimos perdão, Senhor, se em algum momento da nossa caminhada, da nossa história, nós se rebelamos, Senhor, contra alguma autoridade. Nós pedimos perdão, Senhor. Obrigado pela Tua palavra de trazer consciência, trazer luz, como nós nos devemos comportar. Como nós devemos ser fiel à Tua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Nos ensina neste Teu caminho, Pai. E nós queremos permanecer nele, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor afaste de nós pessoas desleais. Que o Senhor afaste de nós os rebeldes, aqueles que não querem, Senhor, avançar no Teu reino, mas apenas querem se rebelar e destruir, dividir o Teu reino, Senhor. No nome de Jesus, nos dê discernimento de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu abençoo os Seus filhos, Senhor. Nos dê uma excelente terça-feira na Tua presença. E no nome de Jesus, Pai, eu quero assim agradecer esse tempo de leitura de palavra, Senhor. 62 dias lendo a Tua palavra, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, ó. Beijo no coração, que Deus vos abençoe. Amém? Tchau, tchau. Vou ter que mudar o bazar. Por quê? Sábado ele não tem aula. Sábado? Também dá Porque no dia